Olá, galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandra, quem vos fala, e eu estou aqui para apresentar-lhes um feedback das questões da semana 5, PET 1, e também comentar as questões da semana 6. Venham comigo. Então, na primeira página aqui, gente, nós temos os elementos da comunicação, que são o emissor, receptor, mensagem, canal, código e contexto. Esse conteúdo aqui, gente, é um conteúdo que eu vou cobrar na avaliação que nós teremos na próxima semana. Então, pausem o vídeo, anotem esses elementos ou podem até pesquisar no site que está indicado aqui embaixo, que vocês terão esse conteúdo para estudar, tá? E na sequência nós temos aqui as atividades. Então, o pai conversa com a filha ao telefone e diz que vai chegar atrasado para o jantar. Nessa situação, podemos dizer que o canal é... Então, como eles estão falando ao telefone, o canal vai ser os fios do telefone. Número 2, assinale a alternativa incorreta. Então, nós apontamos aqui a letra D, né? Para entender o significado de uma mensagem, não é preciso conhecer o código? Sim, nós precisamos conhecer o código, né, gente? Por isso que ela está incorreta. Se os interlocutores não conhecem o código, eles não estabelecem nenhum tipo de comunicação. Número 3, podemos afirmar que o referente é o quê? É o assunto da mensagem, né, gente? Então, letra A. Número 4, observe os elementos da comunicação, que estão presentes aqui, né, na capa da revista. Então, aqui no número 1, o emissor é a revista Veja. Número 2, o receptor são os leitores da publicação. Número 3, o canal é a língua portuguesa? Não, né, gente? O canal vai ser sempre o meio pelo qual a mensagem foi veiculada. No caso aqui foi veiculada pela mídia impressa, né? E o código é a mídia impressa? Não, o código é a língua que nós utilizamos. E no caso é a língua portuguesa. Então vocês observem aqui que a 3 e a 4 estão invertidas aqui. Então, quais estão incorretas? Então, vai ser a alternativa 3 e a alternativa 4. Então, letra B. E a número 5, uma pessoa convidada a dar uma palestra em espanhol. A pessoa não aceita o convite, pois não sabia falar com fluência a língua espanhola. Se essa pessoa tivesse aceito fazer essa palestra, seria um fracasso. Por quê? Porque ela não domina o código. Se ela não fala a língua espanhola, como que ela iria dar uma palestra em espanhol, né? Então, pessoal, essas foram as respostas, né, das questões da semana 5. E agora nós vamos ver as questões da semana 6. Acompanhe comigo. Então, na semana 6, gente, eu trouxe para vocês uma animação com o título Para fazer o mundo melhor, é preciso começar por você mesmo. E também um texto. Então, primeiramente, nós vamos assistir a essa animação, que é curtinha, né? Apenas 2 minutos, e depois nós vamos ver o texto. Confiram.
Então, pessoal, como vocês viram aí nessa pequena animação, né? O personagem, ele não tinha percepção da realidade, né? Ele não percebia as pessoas em sua volta, ele não percebia as necessidades dessas pessoas, ele vivia preso ao seu mundo pequeno, ele era uma pessoa egoísta. E a partir do momento que aquela mulher o tocou, né? Ele foi obrigado a ajudá-la, e quando ele fez aquele gesto para o carro parar, ele percebeu que com as mãos, que utilizando a sua mão, ele poderia fazer alguma coisa pelas pessoas. Então, ele percebeu a capacidade que ele tinha de ajudar as pessoas. A partir daí, ele passa a fazer, a colocar isso em prática, né, em sua vida. E isso o tornou uma pessoa mais feliz. E quando ele percebe que existe uma outra pessoa que está na mesma situação que ele estava anteriormente, né, vivendo naquele mundo fechado, egoísta, ele resolve despertar essa pessoa também para a solidariedade. Então, assim, é uma animação bem interessante, né, mostrando que nós precisamos, de alguma forma, nos reinventar. Nós precisamos modificar a nossa maneira de ver o mundo, né? Nós precisamos enxergar as outras pessoas e colaborar com elas, né? Então agora nós vamos para um texto, né, que se chama Cuide de Suas Atitudes. Vocês viram, né, na animação que uma simples atitude, né, acabou por torná-lo melhor, né, um ser humano melhor. Então aqui também vai tratar um pouquinho a esse respeito, né, um pouquinho a respeito desse assunto. Um belo dia de sol, sem armário, um velho caminhoneiro chega em casa. Depois de 20 longos anos de trabalho, chama sua esposa para ver seu lindo caminhão, o primeiro que conseguira comprar após todos aqueles anos de sufoco, e que a partir daquele dia levaria o seu próprio patrão. Ao chegar à porta de sua casa, encontra seu filhinho de 6 anos martelando alegremente a lataria do reluzente caminhão. Irado, aos berros, pergunta o que o filho estava fazendo e, sem hesitar no meio do seu furor, martela impiedosamente as mãos do filho, que se põe a chorar sem entender o que estava acontecendo. A mulher do caminhoneiro corre em socorro do filho, mas pouco pôde fazer. Chorando junto ao filho, consegue trazer o marido de volta à realidade e juntos o levam ao hospital para fazer um curativo nos machucados provocados. Passadas várias horas de cirurgia, o médico, desconsolado, bastante abatido, chama os pais e informa que as dilacerações foram de tão grande extensão que todos os dedos da criança tiveram de ser amputados, mas que de resto o menino era forte e tinha resistido bem ao ato cirúrgico, devendo os pais aguardá-lo acordar no quarto. Ao acordar, o menino foi só sorrisos e disse ao pai: "Pai, me desculpe, eu só queria consertar seu caminhão, como você me ensinou outro dia. Não fique bravo comigo." O pai, enternecido, disse que não tinha mais importância, que já nem estava mais bravo e que não havia estragado a lataria do seu caminhão. Ao que o menino, com olhos radiantes, perguntou: "Quer dizer que não está mais bravo comigo?" "Não", respondeu o pai. "Se estou perdoado, papai, quando os meus dedinhos vão nascer de novo?" Aí vem uma reflexão, né? Apesar de forte, essa história tem cunho muito real, porque na hora do ímpeto machucamos profundamente quem amamos, e em muitas das vezes não podemos mais sarar a ferida que deixamos. Pense em suas atitudes e reflita para ver o quanto tem sido impetuoso, e se for possível, mude suas atitudes, a fim de evitar danos irreversíveis. Fazendo ao outro o melhor, estaremos recebendo do outro o melhor que lhe doamos. Somos herdeiros de nós mesmos. O que damos é o que recebemos. Então, esse texto, né, é de Rosiane Fernandes, e aqui nós trouxemos algumas questões. Analise a passagem do texto. Apesar de forte, essa história tem cunho muito real, porque na hora do ímpeto machucamos profundamente quem amamos, e em muitas das vezes não podemos mais sarar a ferida que deixamos. Você concorda com essa afirmação? Por quê? Então, se você concorda, você vai apresentar os motivos, né, pelos quais você concorda, e se você discorda, é a mesma coisa. Então, nessa resposta, você tem que apresentar as razões de concordar ou não
com essa afirmação. Número 2, você já magoou alguém ou foi magoado? Comente. Então aqui você vai fazer um relato sobre um fato que você vivenciou. Alguém te magoando ou você magoando alguém. Número 3, para você, qual situação é mais difícil de viver? Magoar alguém que amamos ou ser magoado por quem amamos? Comente. Então aqui vocês também vão apresentar as suas impressões sobre esse fato, né, de magoar ou ser magoado. Você concorda com a afirmação: o que damos é o que recebemos? Explique. Então, mais uma vez, né, uma resposta pessoal, você vai apresentar os motivos. Se você concorda, apresente os motivos pelos quais você concorda. Se você discorda, a mesma coisa, né? Tem que apresentar as razões pelas quais você discorda. E a número 5, quais lições a leitura do texto pode nos proporcionar? Explique. Então, você volta ao texto para você encontrar as possíveis lições que há nele, né? Bom, pessoal, essas são as questões que vocês deverão responder nesta semana. Na próxima semana nós já teremos a avaliação bimestral. Então, estudem, né, os elementos da comunicação, porque eu vou cobrar algumas coisas referentes a esses elementos e também vou cobrar um pouco de interpretação de texto, né? Então, boa semana, bons estudos e fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.